Livro de Hebreus, capítulo de número 11. Capítulo de número 11, livro de Hebreus, versículo de número 5. Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra e toda glória seja somente dada ao nosso Senhor, ao nosso Salvador, Jesus Cristo. Ninguém é mais merecedor do que Ele. Só Ele é digno da sua adoração, só Ele é digno dos seus louvores. Não há ninguém, não há e nunca existirá ninguém a não ser o nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Diz assim o texto sagrado, capítulo de número 11, versículo de número 5 do livro de Hebreus. Diz assim: pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladará, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Mais uma vez, pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladará, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Amém? Feche sua Bíblia, coloque na cadeira, por gentileza. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças eu te dou mais uma vez pela rica oportunidade que o Senhor me concede para ser mais uma vez o seu instrumento nessa noite. Por isso, meu Deus, eu quero diminuir para que o Senhor cresça. Eu quero, meu Pai, que o seu poder se manifeste em nossas vidas, para que possamos sairmos daqui impactados pelo poder da sua grandiosa glória. Queremos te ouvir nesta noite, porque estamos sedentos de sairmos daqui transformados pelo poder da sua palavra. Fica conosco. Queremos e precisamos do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode tomar o seu assento, glorificando o nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo. Olhe bem para mim, preste atenção. Não converse agora com o seu irmão. Deixa para você conversar com ele mais tarde, porque eu tenho uma mensagem de Deus para passar a você, a qual eu tenho a total certeza que depois que você ouvir esta palavra, você nunca mais será a mesma mulher e você nunca mais será o mesmo homem. Porque Deus, nessa noite, Ele reservou este tempo, Ele reservou este momento, Ele reservou esta hora
para falar ao seu coração e lhe dizer: Ele não te esqueceu, Ele não te abandonou. Você não está sozinho nessa batalha, você não está sozinho nessa luta. Você está com Ele, e é somente Ele que tirará você dessa situação difícil que você está vivendo. Nessa noite eu quero pregar a palavra do Senhor, subordinado ao único tema: a fé de Enoque. Olha para o seu irmão e diga para ele: a fé de Enoque. Preste atenção. A Bíblia nos conta a história no livro de Hebreus, capítulo de número 11, aonde este escritor, porque o autor é o nosso Jesus, o escritor inspirado por Jesus, ele escreveu para nós e separou para nós este capítulo de número 11 para falar a respeito da fé de muitos homens da Bíblia Sagrada. E quando a Bíblia ela continua nos falando no capítulo 1, no versículo 1, melhor dizendo, do capítulo 11, a Bíblia ela logo nos fala que, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vêem. Quando a Bíblia ela nos relata que a fé é a certeza de coisas que não esperamos, mas é a convicção de fatos que ainda não vemos, mas nos dá a certeza através da fé que tomaremos posse de tudo aquilo que Deus Ele nos prometeu. E quando Deus Ele fala através da boca deste escritor, a minha Bíblia nos conta que quando a Bíblia fala pela fé, Abraão ele largou o lugar a qual ele vivia, ele largou a sua cidade, um dos caldeus, Mesopotâmia antiga, para se lançar nos braços do Senhor. E quando ele largou a sua cidade para se lançar em uma só promessa, para se lançar em uma só voz, ele se lançou na fé que ele ouviu a voz do grande Deus dizendo para ele: saia do lugar que tu está, porque eu tenho um lugar preparado para você. E quando olhamos, quando a Bíblia nos fala também sobre Caim e sobre Abel, a Bíblia nos conta que Caim, querendo agradar a Deus, ele separou uma oferta, ele separou um sacrifício para o Senhor Deus. E quando ele separou este sacrifício para Deus, a Bíblia nos diz que do outro lado, Abel também estava separando para Deus um sacrifício perfeito. A Bíblia continua nos dizendo que o Senhor Deus, Ele não se agradou da oferta, Ele não se agradou do sacrifício de Caim. Sabe por quê? Porque Caim, ele achava que aquilo que ele estava dando a Deus era algo que Deus iria se agradar. Não podemos confundir as coisas achando que aquilo que nós estamos dando para Deus é aquilo que Deus quer de nós. Mas não é dessa forma. Nós temos que dar para Deus aquilo que nos custa caro. Nós temos que dar para Deus aquilo que
que vai nos custar sacrifício, nós temos que dar para Deus. Aquilo que vai nos doer, nós temos que dar para Deus. Aquilo que não está sobrando, mas aquilo que Deus merece. E nesta noite, o Espírito do Senhor descerá sobre a sua vida, não porque está sobrando, Ele descerá sobre a sua vida, porque você está precisando. E nesta noite, você sairá daqui mais forte do que você entrou. Você sairá daqui mais confiante da maneira como você entrou. Você sairá daqui mais alegre da forma como você entrou. Você sairá daqui cheio da presença de Deus. Você sairá daqui cheio da autoridade de Deus. Você sairá daqui manifestando a fé verdadeira. Você sairá daqui manifestando a fé que agrada ao Senhor. Você sairá daqui manifestando a fé de Abel, porque Abel preparou para Deus aquilo que não sobrava, mas Abel preparou para Deus aquilo que Deus se agradava. Por isso a minha Bíblia relata que Deus se alegrou e recebeu de Abel aquilo que Abel não deu porque estava sobrando, mas ele deu porque ele amava ao Senhor. Ele deu porque a alegria que estava dentro do coração dele iria satisfazer o Rei de toda a glória. Aprenda nessa noite: Deus não receberá de ti aquilo que está sobrando para você. Deus só receberá de ti aquilo que irá custar para você caro, aquilo que irá custar para você, aquilo que você não poderia dar, mas o Senhor se alegrará daquilo que vier da parte de Deus e que irá alegrar o Rei de toda a glória. Por isso, nessa noite, eu quero apresentar para você o que é uma fé de verdade. Nessa noite, eu quero apresentar para você a fé de Enoque e quero convidar você a passear comigo para conhecer um pouco a história deste homem. A Bíblia nos relata que Enoque, no capítulo de número 11, versículo 5, a Bíblia nos diz que Enoque era filho de Jared. Isso está relatado em Gênesis, no capítulo de número 5, versículo de número 18. A Bíblia nos conta que este homem, cujo nome era Enoque, era um homem que um dia ele decidiu no seu coração, ele decidiu que ele não poderia viver a sua vida da forma que ele gostaria. Mas este homem, ele resolveu viver uma vida regrada. Ele resolveu viver uma vida separada. Ele resolveu viver uma vida consagrada. Ele resolveu viver uma vida santa. Ele resolveu andar com Deus, andar do lado de Deus, andar para Deus. Ele resolveu se sacrificar para Deus. Ele resolveu colocar a sua esperança nos braços de Deus. Ele resolveu colocar a sua fé nos braços de Deus. Ele resolveu viver olhando para o grande Deus. O que é viver olhando para o grande Deus? Viver olhando para o grande Deus é você não querer viver o que o mundo
você viver uma vida à la vontade, viver uma vida que lhe agrada, viver uma vida que te satisfaz, viver uma vida que a qual você acha que é uma vida que Deus se agrada. Não, meu caro, não, minha cara. Viver para Deus é viver em sacrifício, viver para Deus é viver em alegria. Enoque, ele vivia ao lado de Deus alegre, ele vivia ao lado de Deus feliz, ele vivia ao lado de Deus contente. Quando ele resolveu não viver uma vida a qual ele achava que era digna, quando ele resolveu largar tudo, as suas vontades, para fazer a vontade de Deus, ele se tornou amigo de Deus. A minha Bíblia relata que quando Deus olhava para este homem, Deus se alegrava dos seus atos, Deus se alegrava do seu compromisso. Para que possamos vencer as lutas do nosso tempo, nós temos que ter a fé de Enoque, nós temos que ter a visão de Enoque, nós temos que ter a confiança de Enoque. Talvez você saiu da sua casa e veio para cá hoje dizendo: eu não estou aguentando mais, pastor. Eu estou pensando em parar. Eu estou pensando em voltar para trás. Quem volta para trás é derrotados. Quem volta para trás é aquele que não crê em Deus. Imagina você, Deus diz para você assim: ei, minha filha, ei, meu filho, não desista agora. Se você andar mais 10 passos, você tomará posse da sua vitória. Você iria se alegrar, não ia? Como eu sempre digo aqui, você ia abrir um sorriso a um chips. Você iria dizer: já estou vendo a minha vitória. A minha vitória já está diante dos meus olhos. Se alegrar no Senhor é você viver em alegria. Se alegrar no Senhor é você viver confiante. É você viver com uma única certeza. Olha o que a Bíblia diz aqui. Olha que coisa linda. Enoque, ele teve uma fé viva em Deus. Olha que o versículo 5 ele nos mostra. A fé de Enoque era uma fé diferente. Não era uma fé de interesses. Não era uma fé de barganha. A fé de